Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Malu Oliveira, oficineira de artes do projeto Trilhando a Longevidade Ativa, financiado pelo Conselho Municipal do Direito dos Idosos, através da destinação solidária Ambev, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, realizado pelo Lar de Fátima. Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam se cuidando. Lembrando que não é só o Covid que tá aí, que as outras coisas do mundo continuam acontecendo. Então não esqueçam de tomar muita água para o nosso corpinho funcionar bacana. Ter um momento para a gente respirar bem, né? Ter um momento de calma no nosso dia. E comer bem, dormir bem, são coisas que fazem com que o nosso sistema imunológico fique melhor para que a gente evite ficar doente. Não esquecendo que dengue tá aí, então não joguem lixo, cuidem do quintal aí. Se vê gente jogando lixo onde não deve, fala, denuncia. Então vamos cuidar do nosso planeta, afinal nós todos moramos e dividimos e convivemos no mesmo planetinha. Então não adianta eu tirar o lixo do meu quintal e jogar no terreno ali, na rua sem saída. Enfim, que a gente tem coleta de lixo e temos também os pontos de apoio para onde tem que ser descartado coisas grandes. Então vamos ter essa consciência, vamos cuidar melhor do nosso espaço, da nossa cidade. Não esperar só que o poder público faça alguma coisa. A gente tem que fazer a nossa parte também, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que a gente vem trabalhando esse mês, que é a história do samba, já que estamos no mês do carnaval, apesar de não estarmos realizando a festa na rua, pulando com os blocos e, enfim, com as escolas de samba. Hoje eu vou contar um pouquinho dessa história, tá bom? Então, vou começar aqui falando da origem do samba, tá? O samba foi criado no Brasil e sua origem são os batuques, trazidos pelos negros escravizados, misturados aos ritmos europeus, como a polca, a valsa, a mazurca, o minueto, entre outros. Os batuques, gente, eram ritmos tocados por diversas etnias africanas, né? Todos os povos que vieram para cá, cada um tinha os seus ritos, as suas músicas, a sua cultura, e através da exploração desses povos, né, as culturas foram sendo um pouco massificadas e sendo misturadas com as outras, né? Continuando aqui. Após a abolição da escravidão em 1888 e da instituição da República em 1889, muitos negros de outros estados, principalmente a Bahia, se dirigiram à então capital da República, o Rio de Janeiro, em busca de trabalho. Porém, qualquer manifestação cultural africana era vista com desconfiança e criminalizada, como a capoeira e o candomblé. Com o samba não foi diferente. Assim, os negros começaram a fazer suas festas nas casas das tias ou vovós, verdadeiras matriarcas afrodescendentes que acolhiam os batuques. Um parênteses aqui. O candomblé ou qualquer manifestação artística ou cultural negra nessa época era rechaçada, porque o que valia era só o cristianismo, né, e as regras impostas pelos homens brancos europeus. Então toda a cultura indígena e a cultura africana era vista como, enfim, não era vista, né, na verdade, era massificada, era crucificada e marginalizada. Então, dessa forma, a capoeira, o candomblé e tantas outras manifestações de ongo foram sendo proibidas, né? E quando o samba começou a surgir, não foi diferente. Assim, os negros começaram a fazer suas festas nas casas das tias ou vovós, verdadeiras matriarcas afrodescendentes que acolhiam os batuques no Rio de Janeiro. O mais célebre
destes lugares era a casa da tia Seata, mãe de santo carioca. Da mesma forma, compositores de origem erudita, ou seja, de música clássica, como Chiquinha Gonzaga, que foi a primeira mulher maestrina do nosso Brasil, e Ernesto Nazaré, utilizavam os ritmos africanos em suas composições. Ainda não era o samba tal qual conhecemos hoje, e por isso o chamavam de choro, valsa-choro e até mesmo tango. Outro que seguiria o mesmo caminho seria o maestro e compositor Heitor Villa-Lobos. Em 1917 foi gravado aquele que é considerado o primeiro samba com o título Pelo Telefone, com letra de Mauro de Almeida e Donga. O samba foi entrando nos salões da elite e pouco a pouco foi se associando ao carnaval, que até aquele momento tinha as marchinhas como trilha sonora. O advento do rádio e o talento de intérpretes como Carmen Miranda, Aracide Almeida e Francisco Alves fizeram o samba cada vez mais popular em todo o Brasil. Aqui eu vou fazer um parênteses e eu quero falar dessa história do samba, como tá ligado com as matriarcas africanas e principalmente com a tia Seata, que já foi falado aqui. Então eu vou contar um pouco da história dessa mulher que fez toda a diferença. Vamos lá e depois a gente fala mais um pouquinho. Hilária Batista de Almeida nasceu na Bahia em 1854. Aos 22 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, no êxodo, que ficou conhecido como Diáspora Baiana. No Rio, formou uma família ao se casar com João Batista da Silva, funcionário público, com quem teve 14 filhos. Como todas as baianas da época, era quituteira. Começou a trabalhar colocando seu tabuleiro na rua 7 de setembro, sempre vestida de baiana, com tino comercial, também alugava roupas típicas para o teatro e carnaval. Mãe de santo, famosa e respeitada, Hilária foi confirmada no santo como Seata de Oxum, no terreiro de João Alobá, na rua Barão de São Félix, onde também ficava a casa de D. Obá II e o famoso cortiço Cabeça de Porco. Em sua casa, as festas eram famosas. Sempre celebrava seus orixás, sendo as festas de Cosme e Damião e de Nossa Senhora da Conceição as mais prestigiadas. Mas também promovia festas nas quais se destacavam rodas de partido alto. Eram nessas rodas que se dançava um miudinho, uma forma de sambar de pés juntos, na qual Seata era mestra. A Praça 11, no Rio de Janeiro, ganhou o apelido de Pequena África, porque era o ponto de encontro dos negros baianos e dos ex-escravos radicados nos morros próximos ao centro da cidade. Lá se reuniam músicos amadores e compositores anônimos. A casa de tia Seata, na rua Visconde de Itaúna, 117, era a capital da Pequena África. Dos seus frequentadores habituais, que incluíam Pixinguinha, Donga, Heitor dos Prazeres, João da Baiana, Senhor e Mauro de Almeida, nasceu o samba. A música Pelo Telefone foi o primeiro samba registrado no final de 1916 e virou sucesso no Carnaval de 1917. As chamadas tias baianas tiveram um papel preponderante no cenário de surgimento do samba no Rio de Janeiro, no final do século XIX e início do século XX, além de transmissoras da cultura popular trazida da Bahia e sacerdotisas de cultos e ritos de tradições africanas. Eram grandes quituteiras e festeiras, reunindo em torno de si a comunidade que inundava de música e dança suas celebrações. As festas chegavam a durar dias seguidos. Nessa época, viviam tia Amélia, mãe de Donga, tia Prisciliana, mãe de João de Baiana, tia Veridiana, mãe de Chico da Baiana, e tia Mônica, mãe de Pendengo e Carmen do Chibuca. Mas a mais famosa de todas foi tia Seata, da onde a casa nasceu o samba.
Em 1935, o então prefeito do Rio, Pedro Ernesto, legalizou as escolas de samba e oficializou os desfiles de rua. Antes disso, sem horário nem percurso fixo, o indispensável era que os grupos passassem pela Praça 11, pela Casa das Tias Baianas, e elas eram consideradas mães do samba e do carnaval dos pobres. A casa de Tia Ciata era parada obrigatória, pois era a mais famosa e muito respeitada pela comunidade. Até hoje, as tias são representadas e homenageadas nos desfiles, pela ala das baianas das escolas de samba. Bom, amores, aqui é um resumo, né, da história do samba, mas essas mulheres fortes foram quem tiveram um papel principal, assim, de reunir a comunidade e fortalecer a cultura que eles acreditavam e a música que eles gostavam de fazer e as danças que eles gostavam de realizar. Então o samba, na verdade, historicamente, musicalmente, ele foi passando por evoluções, tanto nas batidas, nas questões de composições, mas ele tem uma origem comum, que é a origem popular, a origem da força do povo, né? Ele é um ritmo brasileiro, por ser constituído por essa miscigenação que acontece aqui no Brasil, né? E como as mulheres, as mães, as matriarcas são o cerne para que as coisas boas aconteçam, né? E uma dessas coisas boas, o resultado disso foi o samba, que é essa alegria que a gente vive até hoje, né? E espero que vocês tenham gostado, que eu tenha trazido um pouquinho de conhecimento e coisas diferentes para vocês hoje. E um beijo e até a próxima, meus amores. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Beijo!